Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai conversar sobre um tema super importante, a anticoncepção. Para isso, eu estou aqui com meus amigos, colegas e a professora, que vou apresentar eles para você. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Valéria e eu sou acadêmica do curso de Medicina da Unifipmoc. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Ana Paula, do curso de enfermagem, tá? E já trabalhei também muito tempo no Centro de Referência em Doenças Infecciosas aqui do município, então eu tenho uma experiência grande com as infecções sexualmente transmissíveis, que a gente vai estar falando um pouquinho também. Olá, gente. Meu nome é Vinícius. Sou também de medicina, sou colega de clínica. Eu vou estar também trabalhando esse tema aí com vocês. Meu nome é Ana Cecília e eu sou acadêmica de medicina. Olá, pessoal. Então, só trazendo um pouco da importância desse tema para vocês, né? Nós vamos iniciar o tema falando sobre anticoncepção, doenças infecciosas, toda essa parte que envolve esse mecanismo da sexualidade para vocês, né? E trazendo para vocês o porquê que esse tema é tão importante, né? Vocês estão passando por essa fase agora da adolescência, que é o nosso público-alvo aqui hoje, que tem mudanças corporais que influenciam na sexualidade. São mudanças tanto físicas quanto psicológicas, hormonais, né? Tem uma explicação, isso é natural, acima de tudo. É normal seus pensamentos, seus desejos, toda essa parte estar alterada, seu corpo passar por mudanças e você está introduzindo na sua vida essa parte sexual, né? E é importante a gente falar esse tema, então, para que você tenha que saber como se cuidar, né? Porque tem doenças, tem afecções, tem perigos que todo esse mundo novo causa para vocês. É importante que todo mundo tenha essa noção para que consiga se prevenir da maneira correta, né? As infecções sexualmente transmissíveis estão cada vez maiores na atualidade e para esse assunto a professora Ana Paula vai falar um pouquinho com vocês. Sim, é verdade, né? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas atualmente elas são um problema de saúde pública, né? Não só no Brasil, mas a nível de mundo, principalmente no público de adolescentes e jovens. Então, desde 2021, que o Ministério da Saúde vem observando um crescimento, né, da prevalência dessas infecções, inclusive do HIV também, entre jovens aí de 15 a 29 anos. Então, assim, realmente a gente tem que ficar atento, né, nessa fase da vida aí, né, igual o colega já colocou, das experiências, né, da busca por experiências, né, desse mundo novo, das amizades, os ciclos sociais, os ciclos de amizades. Então, os adolescentes, eles têm que ficar atentos, né, à prevenção dessas infecções. E dentre elas, né, a gente tem aí as principais, né, as que têm mais acometido os adolescentes hoje em dia, é a sífilis, né, a gonorreia, a clamídia, o HPV e a herpes, né? Então, dessas infecções, eu vou falar bem rapidamente de cada uma, pode ser? Então, assim, a sífilis, ela se caracteriza ela é uma infecção que acontece em fases. E a primeira fase dessa infecção vai aparecer uma feridinha. Essa feridinha pode aparecer no pênis ou na genitália feminina. Às vezes aparece em local que não é visível. É uma ferida que não dói e ela vai sumir sozinha. Então, muitas vezes ninguém percebe. Passando um tempo, umas 4 semanas, 8 semanas, vai aparecer agora a fase secundária da infecção, né? Que vai, principalmente, a principal característica são manchas pelo corpo. Palma da mão, planta dos pés, né? As ínguas, né? Que o pessoal fala, aqueles linfonodos infartados, pode ter queda de cabelo também. Depois, essa infecção, ela entra no período de latência. O que é isso? É um período em que a pessoa não tem sinal e sintoma nenhum, né? Ela aparentemente é uma pessoa saudável, mas ela continua infectada pela sífilis e essa infecção, se não for diagnosticada, ela vai evoluindo e pode passar para uma fase terciária, que é uma fase que pode ter consequências graves aí a nível de coração, sistema nervoso, né? Principalmente esses dois sistemas, o nervoso e o cardiovascular. A gente tem também que causa ferida a infecção pelo herpes vírus, né? Então, o herpes vírus a gente tem dois tipos. Tem a herpes, né, labial, que é mais comum a gente perceber, né, porque vai acontecer na região oral. É um vírus que causa, né? Mas tem a herpes genital também. Então, pela prática sexual, pelo sexo oral, a gente pode estar contraindo também a herpes, né? Que é, como eu falei para vocês, uma infecção por vírus. E ela causa aquelas bolinhas inicialmente, que é bem doloroso o quadro. Essas bolinhas elas vão depois virar uma feridinha, né? E por último, essa feridinha vai cicatrizar. É um quadro bem doloroso. A ferida da sífilis não dói, mas no caso da herpes é bem doloroso.
A gente tem também, muito comum, a gonorreia, que está tendo muitos casos de gonorreia e de infecção por clamídia, que são bactérias, né, transmitidas principalmente pelo ato sexual. A principal característica dessas infecções é o corrimento, que vai ter o corrimento uretral no homem, né? E na mulher, geralmente, assim, os sinais e sintomas são pouco comuns nas mulheres. As mulheres geralmente são assintomáticas. Então, essa infecção, ela vai continuar no organismo, né? A mulher não vai estar sentindo nenhum sinal e sintoma, e esse é um grande problema, porque quando a gente não tem sinal e sintoma, a gente não sente nada, né? Geralmente a gente não busca, né? Fazer teste, investigar, né? Então, assim, a Neisseria gonorreia, que é a bactéria que causa a gonorreia, e a clamídia, elas podem, a longo prazo, causar na mulher problemas na saúde reprodutiva, problemas de infertilidade, por exemplo. Pode ter gravidez nas trompas, né? E pode ter, e se a mulher estiver grávida, se acontecer gravidez, pode ter também acometimento do bebê, né? Então, e a outra, que é muito comum também, é o HPV. A infecção pelo HPV, hoje em dia, tem vacina, né? A gente sabe que é a principal forma de prevenção. São vários tipos de HPV que a gente tem, né? Mais de 200 tipos de HPV. Tem alguns que vão causar verrugas e outros que vão causar infecção mais de forma subclínica, né? Aquela que a gente não vê muito o sinal. Geralmente tem que ser um exame, né? Para poder estar observando isso aí. E esses HPVs que causam, né, principalmente o tipo 16 e 18, eles são responsáveis pelo câncer de colo uterino, né? Tem o câncer de pênis também, que é responsável por amputação de pênis, em muitos casos. E o câncer de garganta, né? Porque o sexo oral também pode transmitir o vírus, né? E a pessoa desenvolver aí um câncer na garganta. E é muito interessante isso, porque a maneira de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis são pelo uso de preservativos. A maioria das pessoas conhece, adolescentes, adultos, mas ninguém sabe como usar direito. Muita gente usa errado. Bom, vou tentar esclarecer um pouquinho aqui sobre essas dúvidas, mas gostaria de falar que, assim, apesar de parecer ser um tema simples, muita gente ainda tem tabu com a questão do preservativo, como o sexo como um todo. Então, muitos adolescentes podem não ter a liberdade de ir conversar com os pais sobre. Então, igual eu disse, é um tema simples, mas ainda surgem muitas dúvidas, muita vergonha e muita resistência também ao uso do próprio preservativo. Então, gostaria só de salientar que, como protege tanto contra uma gestação não desejada, protege também contra as infecções sexualmente transmissíveis. E além de ser um gesto de amor com você mesmo, é um gesto de responsabilidade com o próximo, né? Porque ninguém, apesar de você olhar para uma pessoa e imaginar que ela não tem doença, você não sabe se essa pessoa realmente está livre ali de alguma infecção. Então, como que a gente usa esse preservativo da forma correta? Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer em relação ao preservativo masculino, você vai olhar a embalagem, a integridade dessa embalagem e vai olhar a data de validade. Sei que muita gente não deve fazer isso, mas é fundamental porque você tem que ver se aquele produto ele está no estado adequado ali para uso. Então, sempre que for abrir o preservativo, abrir com os dedos, né, de forma delicada ali, evitar manusear a camisinha com as unhas maiores, porque pode ter risco de perfuração. E assim que for colocar o preservativo, sempre colocar com o pênis ereto. E evitar não colocar o preservativo antes de ter qualquer contato íntimo ali com o seu parceiro. E quando colocar o preservativo, sempre pegar a pontinha da camisinha, apertar um pouquinho e colocá-la com cuidado a região do anel ali de látex até a região da base do pênis. Por que que deve se apertar ali a camisinha para título de informação? Porque ao ejacular, aquele líquido ele precisa de um espaço ali para ficar dentro o contato entre a camisinha e o pênis. E é esse espaço que você apertou que vai garantir que essa camisinha não estoure e garanta que aquela proteção foi ineficaz, né? Então, é isso. E ao retirar, fazer a retirada de forma cuidadosa, dar um nozinho no preservativo depois e jogá-lo fora no lixo, não no vaso sanitário. Muita gente faz isso. E uma coisa importante também de falar sobre preservativo é que
ao iniciar um novo ato sexual, e quando eu falo por iniciar esse ato, não só em momentos diferentes, mas tipos de relações diferentes, por exemplo, se estiver em um sexo anal e passar para o vaginal e vice-versa, trocar o preservativo, porque a gente tem microbiotas diferentes nos dois ambientes e não é ideal fazer essa troca de passagem de bactérias, né, gente? Então, é isso. Pode fazer uso também dos lubrificantes para auxiliar ali o ato sexual, dar mais prazer, mas lembrar que os lubrificantes à base de água e de silicone são melhores do que os à base de óleo, porque eles podem gerar danos ao produto, e também o próprio armazenamento do preservativo, ele deve ser cuidadoso, porque não adianta nada você expô-lo a um local quente, um local de atrito, como por exemplo carteira masculina, pode vir a gerar prejuízos, né, para o produto ali dentro. E quanto em relação à camisinha feminina, é como se fosse, grosseiramente falando, uma bolsa que vai ter ali 2 anéis, interno e externo. Essa bolsa, de um lado do anel, ela vai ser fechada e o outro lado vai ser aberto. E como que a gente vai fazer essa introdução vaginal? A mulher, ela vai pegar o anel interno, que é a parte fechada da camisinha feminina, e vai, com o dedo indicador e o polegar, tracionar, apertar, na verdade, formando ali uma espécie de 8. E vai achar uma posição adequada para colocar essa camisinha. Geralmente, é como se fosse mesmo a introdução de um absorvente interno. Então, pode apoiar a perna, pode deitar, pode ser sentada, mas introduzir essa porção do anel interno o mais profundo na vagina possível. E pode ser também que, se essa mulher ela se sentir mais confiante, e pode ser também que, se a mulher ela quiser, ela pode introduzir essa camisinha até 8 horas antes da relação sexual, para garantir ali que não tenha nenhum constrangimento durante o ato e nem nada. E ao retirar, a gente vai tracionar ali a região do anel externo, que fica em contato com a vulva, e puxar suavemente essa camisinha, dando um nozinho e jogando fora também. E lembrar que nunca a gente pode utilizar a camisinha masculina com a camisinha feminina. Além desses métodos de dupla proteção, a gente vai ter outros que servem principalmente para prevenir a gestação indesejada. Eu posso só fazer uma intervençãozinha sobre o preservativo ainda? Pode. É o seguinte, como a mais velha aqui do grupo, né, a mais experiente, né, já passei por essa questão de filhos, adolescentes, né, então a gente sabe que um dos principais motivos que tem para o adolescente, na primeira relação sexual, não usar o preservativo é o receio de fazer errado, de pagar mico na hora H, né, como dizem, né. Então, essa foi uma estratégia que eu criei, né, e usei com meu filho, e acho que deu muito certo, eu sempre repasso isso, né. Então eu sempre falo, o que eu fiz em relação ao meu filho? Quando ele chegou nessa época, né, fui conversar com ele e tudo, e falei, mostrei o preservativo, como é que usava e tudo, e dei alguns preservativos para ele, e falei assim, isso aqui é para você praticar. Pratique em casa, no momento que você estiver mais tranquilo, sozinho, né, da maneira que você quiser. Eu não preciso ficar sabendo que você está praticando, né? Você fazer isso, manusear o preservativo, colocar, retirar, né? Isso aí vai te dar segurança na primeira vez. Então é só uma dica, só porque é bem, e assim, já passei isso para outras colegas minhas, entendeu? Então eu acho que é uma dica legal, porque eles vão aprendendo a manusear, né? Para não ter que fazer isso na primeira vez, né? E às vezes fazer errado. Muitas vezes eles não usam porque eles ficam com vergonha, com medo de não saberem usar, tá? Mas aí você pode continuar. A gente vai falar, a gente está falando de preservativo, a dupla proteção é super importante, né? Então, além de usar o preservativo, a gente deve usar o outro método também, que é para evitar também gravidez. Hoje em dia, o que não falta são métodos contraceptivos. A dupla proteção, como a Ana Paula já falou aqui, é muito importante. E eu vou citar um pouquinho sobre os principais métodos contraceptivos disponíveis no mercado. A gente tem, além dos métodos de barreira que já foram citados, que são os preservativos, os métodos hormonais combinados e os métodos hormonais com só um tipo de hormônio, a progesterona. Eles são parecidos, mas é muito importante que, quando você escolher o tipo de método, você tenha em mente que você vai consultar o médico para ele decidir o melhor método para você. Porque a gente vai ter várias contraindicações a esse tipo de método,
E você pode estar aí usando um método que alguma amigo indicou e ser um método errado para você que pode gerar consequências futuras. Só, enfim, que esse caso aí não é nosso, nem só da questão de ele decidir o que é melhor pra você, né? É importante salientar isso no paciente. Muitas vezes ele acha que talvez o método ele não vai ter direito sobre sua escolha, né? Mas é que, na verdade, o médico, nesse ponto, ele vai orientar em quais que podem, quais não podem, quais os melhores, quais os piores para esse caso, e que vai dar a chance do paciente ou da paciente fazer essa escolha. Né? Ele vai só mapear quais seriam os mais indicados, olha, esse pode, esse não pode, a partir disso, você mesmo tem o direito da sua própria escolha. Afinal, né, quem toma conta dessa questão de saúde, essa parte sua, a sua intimidade, você mesmo, né? Então, é importante citar essa parte também. Sim, é uma escolha combinada. Isso gera até uma confiança médico-paciente muito maior. Sim, o profissional de saúde, ele entra aí no aconselhamento, né? Aconselhando quais seriam Sim. os métodos mais indicados, mas sempre respeitando a autonomia da pessoa que vai usar o método. E só um adendo também, eu acho importante só frisar aqui nessa parte que muitos adolescentes, igual o Vinícius falou, eles estão se descobrindo, estão entrando ali da adolescência, e estão vindo aquelas novas vontades, novos desejos, e muita gente gostaria de iniciar ali sua contracepção. Então, tem essa vontade de buscar um auxílio médico, mas tem medo de como buscar ou dos pais ficarem sabendo. Bom, queria deixar um adendo em relação ao fato de que hoje no Brasil é garantido que adolescentes a partir de 12 anos de idade, eles podem para conversar com esses profissionais de saúde sobre métodos contraceptivos. E isso é garantido sigilo médico. Então, o que você conversar com o médico ali dentro daquela sala é garantido por lei que não seja contado ali a ninguém, muito menos aos seus pais. Salvo duas situações, em que tem ali alguma condição de violência sexual, ou alguma suspeita de abuso sexual, ou alguma situação em que gere risco ali à vida dessa criança, desse adolescente. Mas caso contrário, nada que for dito ali entre uma consulta entre o profissional e o adolescente vai ser dito para qualquer pessoa. E além desses métodos que a gente já citou aqui, temos também o DIU, que é um dispositivo intrauterino. Muitas meninas têm medo de colocar, mas assim, se for uma ação conjunta com o médico, uma decisão compartilhada, pode ser viável sim. E aí é uma decisão, como o Vinícius já falou, compartilhada. E como conseguir esses métodos? Muitos deles são oferecidos pelo SUS. E o Vinícius vai falar um pouquinho deles, quais são. Então, falando um pouco dessa parte, é importante dizer que, igual as meninas falaram, você tem direito à busca a esse atendimento, né? Buscar o médico, a estratégia de saúde da família, a equipe do postinho, né? Chamada pelo popular, para ter esse discernimento. Não só o médico está lá para ajudar, mas também a equipe de enfermagem, os técnicos, todo mundo da unidade está lá para fazer esse acolhimento e esse desenvolvimento com a sua saúde, né? Então, você tem o direito, vá lá sempre que necessário. Sugiro que todos que estão entrando nessa fase tenham algum tipo de dúvida, não conseguiu ainda achar uma fonte de discernimento correto em casa, fonte de informação adequada, busque o atendimento e saiba se orientar, né? E falar que no postinho também tem alguns métodos que são oferecidos lá mesmo, né? E alguns outros que às vezes você tem que entrar de forma judicial, mas que não é o foco desse podcast de hoje, né? Seria mais os que estão de fácil acesso para a população. Inicialmente, vou falar do primeiro que foi citado, né? Os preservativos, os métodos de barreira. Importante dizer que eles estão oferecidos na rede pública de saúde, em todos os ESRs, os postinhos, né, a unidade básica de saúde, estão sendo oferecidos e que eles não passam por nenhum tipo de burocracia nem alguma consulta médica propriamente dita. Né? Não é necessário para que você pegue uma camisinha, né, um preservativo, um postinho, que você tenha que ser atendido por um médico e fale que tem essa necessidade, né, que urge essa necessidade na sua vida. Ele é um método que você simplesmente pode chegar, solicitar na recepção mesmo, e ele lhe é oferecido. Que é uma coisa que pode se tornar até uma barreira para algumas pessoas, né? Algumas pessoas às vezes podem ficar até com preguiça ou receio mesmo, realmente entrar naquela parte de vergonha, tipo assim, eu até tenho um certo discernimento sobre o assunto, até quero utilizar, mas eu não queria ter que passar a manhã toda lá, passar por uma consulta médica, demorar, me expor, né? Mas que nesse caso específico do preservativo nem tem essa necessidade. Porque como ele não tem uma certa contraindicação, como ele não tem aquela questão hormonal realmente, que é uma coisa impactante no organismo, que tem seus efeitos deletérios nessa questão, que ele é de fácil acesso, né? Então quem tem algum receio por causa desses meios que eu citei, seja vergonha, receio, o que seja, nem essa consulta médica será necessária nesse caso em específico, né? Então é só você chegar e solicitar que você terá ele em conta mão. Geralmente, você não precisa nem solicitar a camisinha. Os preservativos,
pelo menos nos PSFs que eu já passei, sempre ficam em uma caixa ou algum suporte assim, em cima da recepção. Você pode chegar, pode pegar quantos você quiser à vontade. Não precisa nem conversar com a recepcionista sobre isso. Isso mostra só essa facilidade que é esse acesso, né, essa prática. E é uma forma do Ministério, realmente, né, da Saúde no Brasil, realmente, ele tentar evitar e tornar mais fácil ainda o cuidado. Né? Porque os outros métodos, eles são importantes, sim, pela questão principalmente da anticoncepção, etc. Mas o preservativo, que evita a parte de doenças, né, sexualmente transmissíveis, né, que é o principal mesmo, que é essa barreira inicial que o método de saúde do Brasil tenta tentar introduzir, né, e transformar de tão fácil acesso assim, para que todos estejam com ele disponível, né? Outros estão disponíveis também, que já entra mais nessa parte também de anticoncepção, de controle até de algumas doenças, propriamente dita, é importante citar isso para as meninas também, que são os métodos anticoncepcionais que a gente tem tanto na forma oral, os hormonais, quanto também os injetáveis. Ambos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, né? Tem também na unidade de saúde para você conversar com o seu médico e ele te indicar qual que é o melhor. Dentre eles, a gente tem os hormonais. A gente tem os combinados, como a Cecília falou, que envolve dois tipos de hormônios. A gente tem como exemplo dele, tem alguns nomes de marca, né, que diferem entre o local e local. Mas aí a gente tem também aquela mini pílula famosa, né, que também difere algumas vezes em nome de marca, mas também é disponível e oferecido pelo SUS. Sobre a anticoncepção de emergência. Vou frisar aqui que é um método para você usar de emergência e não deve ser usado como rotina de anticontracepção. Ela vai impedir a fecundação, ela não é considerada abortiva e ela deve ser usada após 72 horas, idealmente, de um ato sexual desprotegido. E por que você não pode usar toda hora? Porque além dela não prevenir, em todos os casos, a gestação indesejada e também não fazer a dupla proteção que a camisinha oferece, ela é uma bomba hormonal no corpo da mulher. Então pode ter complicações como trombose, AVC, e é muito importante frisar isso, então, de sempre usar os outros anticoncepcionais oferecidos pelo sistema de saúde. Sim, e essa anticoncepção de emergência está disponível também, né, nas unidades básicas de saúde. E é só chegar também, só que aí vai precisar da consulta, né? Mas não, né, se for acima de 12 anos para cima, não precisa estar acompanhado. Porque pode ter acontecido, né, da camisinha estourar, né, de algum momento não ter usado o preservativo, embora seja muito importante, e aí acabar acontecendo uma gravidez, né? Pensa bem, uma adolescente grávida, né, com a vida toda pela frente. E é interessante também falar que se caso a menina, ela tome, ou a mulher, tome essa pílula e ela venha a vomitar 2 horas depois, após a ingestão da pílula, ela repetir a dose. E caso esses ovos forem constantes para algum problema de saúde, nervosismo, ela pode tentar fazer a anticoncepção de emergência por via vaginal, introduzindo a pílula na vagina. É importante citar essa parte também, galera. Só para a gente falar de um tempo. E é importante falar dessa parte também, na questão de que ela tem essa necessidade de ser de emergência, ela tem um tempo hábil para ser executada, né? Porque às vezes uma menina teve uma relação, aconteceu algum acidente, como citou a Ana Paula, né, da camisa estourar, qualquer que seja a situação, e daqui 2 semanas eu vou procurar atendimento médico, né? Não existe essa possibilidade, né? Ela tem um tempo hábil, ela tem que ser basicamente de imediato. Então, não precisa, é claro, se for uma coisa hospitalar, né, já precisa, à noite, o postinho tá fechado, alguma coisa do tipo, também não tem essa necessidade imediata mesmo, né, de urgência ou emergência médica, mas se aconteceu num dia, até no outro dia já procura atendimento pela manhã, já faz alguma coisa, né, de buscar esse atendimento, porque ela tem esse limite de tempo para tentar agir. E que também, apesar do uso dela, assim como todos os outros métodos, ele tem a sua eficácia limitada, né? Nenhum método é 100%, né? Até por isso nós citamos a dupla proteção, para que esteja essa proteção aumentada, para que evite o máximo de complicações possíveis de acontecer, né? Mas que ela também não necessariamente vai garantir com 100% de vezes que vai ter a prevenção dessa gravidez, né? Isso está muito ligado ao fato de que, a depender do momento do ciclo em que a mulher ela se encontra, a pílula ela vai agir de forma diferente no organismo. Não vem em conta a gente comentar aqui sobre, mas a grande questão é: quanto mais rápido você tomar a pílula após a relação sexual desprotegida ou camisinha estourada, seja o que for, maior a chance de dar certo. Como meu colega falou, não é 100% de certeza, mas quanto mais rápido, melhor. E a outra questão é que a gente tem dois tipos de pílula disponíveis no Brasil. Uma pílula tem apenas uma
única dose, e a outra é dividida em 2 doses, que devem ser tomadas de 12 em 12 horas. Então, uma vez só uma vez, pra você tomar, ingerir, pronto, acabou. E a outra você toma 1 hora e depois de 12 horas. Aí, além dessa parte hormonal oral, né, a gente tem outros métodos também, né? A gente tem os hormonais injetáveis. Então, tem gente que tem esse conhecimento, né, conhecido pelas mulheres assim, né? Que a gente tem injeções trimestrais, a gente tem injeções mensais. Cada um tem o seu tipo de hormônio diferente, né? A dosagem diferente influencia isso, o tempo de tomada também, que é importante, né? As doses às vezes são maiores em os que são trimestrais, porque uma absorção mais lenta e por isso demora mais para você tomar a outra dose. Então tem que seguir certinho e toda essa parte também vai ser conversada com o médico, né? Mas aí tem essa questão disponível também. Além dos orais hormonais, que, como você tem, orais e injetáveis, a gente tem o DIU também, que é o dispositivo intrauterino, né? Conhecido também por ser o DIU de cobre, que ele é disponível pelo SUS. A gente sabe também que existe um outro dispositivo que é colocado ainda na cidade uterina, que é o sistema intrauterino, que é aquele que falam que é o DIU hormonal, né? O nome dele, na verdade, é o sistema intrauterino. Esse daqui não é oferecido pelo SUS, tá? Mas o DIU de cobre ele é, e ele muitas vezes, igual foi citado anteriormente, né? Então, eu sei que alguns meninos têm colocado ele assim, e a população tem algum medo em relação a ele. Tem umas crenças antigas de que algumas pessoas acham que ele causa algum mal, que ele dá trombose também, coisa do tipo, mas isso não é de fato uma verdade, né? Ele é indicado assim também para adolescentes, ele pode ser colocado para pessoas mais jovens, não tem que ter ser uma mulher adulta, com prole constituída, não tem nada dessas indicações, e ele tem a sua segurança, assim como outros métodos, né? Claro, tem as suas limitações, assim como outros também, mas tudo isso também será discutido com o seu médico. E os métodos também que são mais definitivos, né? Como a Cecília citou anteriormente, né? Que seria, por exemplo, a ligadura tubária. Que aí ela que a gente tem aqui na lei do Brasil atual, né, em 2025, tem uma necessidade inicial, né, os critérios para poder fazer, não é qualquer um que consegue fazer, porque ele é um método mais definitivo, né, que seria de ou ter prole constituída com pelo menos 2 filhos, ou ter 21 anos de idade no mínimo, né, e aí sim teria acesso a esse serviço, mas que ele é também oferecido. Bom, como a Cess falou, é realmente um tema muito sensível e muita gente não entende que violência sexual, abuso, não é só quando se tem ali um estupro evidente, mas sim quando você tem um ato ali que acontece sem o consentimento do parceiro, que seja forçado ou manipulado, que está gerando ali um certo trauma para aquele outro indivíduo. E é importantíssimo, na verdade, a gente falar isso com os adolescentes, porque como eles estão numa fase de descobertas, de coisas novas, talvez esteja acontecendo isso com eles e eles achem normal, achem que não se caracteriza como violência sexual e sim se caracteriza. Então, o que que a gente pode falar que é? Toques físicos indesejados, a pressão psicológica ali por realmente realizar o ato sem que o parceiro esteja disposto a praticá-lo, a violência psicológica ali por mandar fotos íntimas ou por mostrar partes do corpo que a pessoa realmente não quer mostrar naquele momento. A lembrar também que a violência sexual não acontece só com pessoas de fora. Pode acontecer dentro de relacionamentos. Então, o namorado, a namorada vira e começa a falar: Ah, se você me ama, você vai transar comigo. Todo mundo da nossa idade já fez, só a gente que não. Isso é abuso psicológico, isso é caracterizado como violência. Você tem que entender que isso não é normal. Cada um tem seu tempo, cada um tem suas particularidades e todo mundo tem que respeitar. É aquela famosa frase, né, gente? Não é não. E em casos em que acontece essa violência, você tem sim por onde recorrer. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar por um adulto, como você é um adolescente, é buscar por um adulto de confiança para denunciar, se for o caso, né? Essa pessoa. Então, você pode ligar ali para o Disque 100, que é o número para proteção contra número de proteção a crianças e adolescentes, e o 180, que também é a Polícia de Proteção contra a Mulher. Então, qualquer um desses dois serviços, eles vão oferecer tanto suporte médico quanto suporte psicológico para conseguir passar mesmo por esse trauma todo que esses adolescentes acabam passando. E é importante, só para complementar, no caso da violência sexual, é que nesse caso, quando acontece, há como evitar a gravidez e há como evitar infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, que não tem cura, né?
Então, a pessoa precisa, assim, o mais rápido prazo, assim, que você tem para poder prevenir, por exemplo, o HIV e a gravidez, são as 72 horas, né? Então, quanto mais cedo a pessoa procurar o serviço de referência, aqui no caso eu posso citar, né? O HU, o Hospital Universitário, ele tem um serviço de referência para violência sexual. Então, é tudo sigiloso, tem uma equipe multiprofissional, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, né? Então, é bem acolhido, o serviço acolhe bem e o adolescente pode, né, fazer uso da medicação, da contracepção de emergência, da medicação para evitar o HIV, a infecção pelo HIV e também de medicações para evitar outros tipos de infecções também. Algumas que a gente falou, que gonorreia, sífilis, clamídia, né? Então, isso é uma coisa bem importante, esse prazo, principalmente. Sim. Bom, pessoal, espero que essa conversa tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre os métodos contraceptivos e a importância da escolha consciente. E lembre-se, buscar orientação profissional é essencial para garantir a segurança, a saúde e a sua autonomia. Obrigada por nos ouvirem.